pela velocidade terrível com que deixava para trás os velhos pilares da minha fé. Conforme seguia avançando a uma velocidade espantosa, comecei a duvidar da minha própria existência. Duvidava que o mundo existisse. Duvidava que houvesse tal coisa como meu próprio eu. Cheguei à própria borda dos domínios sombrios da incredulidade. Fui até ao próprio fundo do mar da infidelidade. Duvidava de tudo, porém aqui Satanás enganou a si mesmo, porque a própria extravagância das dúvidas me demonstrou o absurdo delas. Juntamente, quando vi o fundo desse mar, escutei uma voz que dizia: e pode esta dúvida ser verdade? Por causa deste pensamento, voltei à realidade, despertei-me desse sono de morte. Que Deus o sabe. Poderia ter condenado minha alma e destruído meu corpo, se não tivesse despertado. Quando me levantei, a fé tomou o timão. A partir desse momento já não duvidei. A fé conduziu meu navio de volta. A fé gritava: longe daqui, longe daqui. Lancei minha âncora no Calvário, alcei meus olhos a Deus, e eis-me aqui, vivo e fora do inferno. Portanto, eu digo que sei. Naveguei nessa viagem perigosa, regressei ao porto são e salvo. Peça-me que seja outra vez um incrédulo. Não, já o provei. Foi doce ao princípio, mas amargo depois. Agora, atado ao Evangelho de Deus, mais firmemente do que nunca, parado sobre uma rocha, mais dura do que o diamante. Desafio os argumentos do inferno a que me movam, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porém, não vou refutar nem argumentar nesta noite. Vocês professam ser homens cristãos, pois do contrário não estariam aqui. Vossa profissão pode ser falsa. O que vocês dizem ser pode ser exatamente o contrário do que realmente são. Porém, ainda assim, eu suponho que todos vocês admitem que esta é a palavra de Deus. Portanto, um ou dois pensamentos sobre isto. Eu escrevi-lhes as grandezas da minha lei. Primeiro, meus amigos, examinem este volume e admirem sua autoridade. Este não é um livro comum. Não contém os ditos dos sábios da Grécia, nem os discursos dos filósofos da antiguidade. Se estas palavras tivessem sido escritas pelo homem, poderíamos rejeitá-las. Porém, deixe-me pensar um pensamento solene, que este livro é a letra de Deus, que estas são suas palavras. Deixe-me investigar sua antiguidade. Está datado das colinas do céu. Permita-me que olhe suas letras. Relampejam glória em meus olhos. Deixe-me ler seus capítulos. Seu significado é grandioso e contém mistérios escondidos. Nos voltemos para as profecias. Estão cheias de maravilhas infalíveis. Livro dos livros. E foste tu escrito por meu Deus? Então me prostro diante de ti, tu, livro de vasta autoridade. Tu és uma proclamação do imperador dos céus. Longe esteja de mim exercitar minha razão para contradizer-te. Razão, tua função é considerar e averiguar o que este volume quer dizer e não estabelecer o que deveria dizer. Vamos, vós, minha razão e meu intelecto, sentem-se e escutem, porque estas palavras são as palavras de Deus. Sinto-me incapaz de estender-me neste pensamento.
Oh, se tu pudesses recordar sempre que esta Bíblia foi verdadeira e realmente escrita por Deus. Oh, se lhe houvesse permitido entrar nas câmaras secretas do céu e tivessem podido contemplar a Deus quando tomava sua pluma e escrevia estas letras, então com segurança as respeitariam, porém são efetivamente o manuscrito de Deus, tanto como se vocês tivessem visto Deus escrevendo-as. Esta Bíblia é um livro de autoridade, é um livro autorizado, pois Deus o escreveu. Oh, temam, não a desprezem, observem sua autoridade, porque é a palavra de Deus. Então, posto que Deus a escreveu, notem sua veracidade. Se eu a tivesse escrito, haveria vermes críticos que de imediato a atropelariam e a cobririam com suas larvas malvadas. Se eu tivesse escrito, não faltariam homens que a despedaçassem imediatamente, e talvez com muita razão. Porém, esta é a palavra de Deus. Aproximem-se e investiguem, vós críticos, e encontrem uma falha, examinem-na desde seu Gênesis até seu Apocalipse, e encontrem um erro. Esta é uma veia de puro ouro, sem mescla de quartzo ou de qualquer outra substância terrena. Esta é uma estrela sem mancha, um sol de perfeição, uma luz sem sombra, uma lua sem palidez, uma glória sem penumbra. Oh, Bíblia, não se pode dizer de nenhum outro livro que seja perfeito e puro. Porém, nós podemos declarar de ti que toda a sabedoria se encontra encerrada em ti, e não há nenhuma partícula de insensatez. Este é o juiz que põe fim a toda discussão. Ali onde a inteligência e a razão fracassem, este livro não tem mancha de erro, mas é puro, sem mesclas, a verdade perfeita. Por quê? Porque Deus o escreveu. Acusem Deus de erro se querem. Digam-lhe que seu livro não é o que deveria ser. Tenho ouvido de homens cheios de orgulho e falsa modéstia que gostariam de alterar a Bíblia, e quase me ruborizo de dizer: tenho ouvido de alguns ministros que alteraram a Bíblia de Deus, porque tinham medo dela. Vocês nunca ouvirão um homem dizer: aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê, o que a Bíblia diz, será condenado. Porém, acontece que isto é algo rude, portanto eles dizem: será desaprovado. Cavaleiros, eliminem o veludo de suas bocas e preguem a palavra de Deus. Não necessitamos de nenhuma de suas alterações. Tenho escutado algumas pessoas que, orando, ao invés de dizer fazer firme vossa vocação e eleição, dizem fazer firme vossa vocação e salvação. É uma lástima que não tenham nascido quando Deus morava nos tempos remotos, há muito, muito tempo, para que tivessem podido ensinar a Deus como escrever. Ó, desonestidade além de todo limite. Ó, orgulho desmedido. Tratar de ditar ao sábio dos sábios, de ensinar ao onisciente, de instruir ao eterno. É estranho que haja homens tão vis que usem o canivete de Jeoaquim para mutilar passagem da palavra, porque tem mau sabor. Ó, vocês que sentem aversão por certas porções da Santa Escritura, tenho certeza de que seu gosto é corrompido e que a vontade de Deus não se sujeita à pobre opinião de vocês. Tua desaprovação é precisamente a razão pela qual
Deus a escreveu, porque não se deve acomodar a ti, nem tens direito de ser agradado. Deus escreveu o que não te agrada, escreveu a verdade. Ó, prostremo-nos em reverência diante dela, pois Deus a inspirou. É verdade pura. Desta fonte manda água, vitai a água da vida, sem nenhuma partícula de terra. Deste sol nascem raios de esplendor, sem sombra alguma. Bendita a Bíblia, tu és toda a verdade. Antes de deixar este ponto, detenhamo-nos a considerar a natureza misericordiosa de Deus em ter nos escrito uma Bíblia. Ele poderia ter nos deixado sem ela. Quitateríamos nosso caminho de trevas, como os cegos buscam a parede. Ele poderia ter nos deixado em nosso extravio, com a estrela da razão como nosso único guia. Recordo a história do Sr. Rumi, que constantemente afirmava que a luz da razão é suficiente em abundância. Estando na casa de um bom ministro de Deus numa noite, havia estado discutindo sobre este assunto, manifestando sua firme convicção na suficiência da luz da natureza. Ao sair, o ministro lhe ofereceu uma vela para iluminar. Enquanto ele descia a escadaria, ele disse: "Não, a luz da natureza será suficiente. A luz me bastará." Porém, ocorreu que uma nuvem estava ocultando a lua e ele caiu escadaria abaixo. Disse o ministro, apesar de tudo, teria sido melhor haver tido uma pequena luz daqui de cima, Sr. Rumi. Então, ainda que supondo que a luz natural fosse suficiente, seria melhor que tivéssemos um pouco de luz de cima, e desta maneira estaríamos seguros de estarmos certos. É melhor ter duas luzes do que uma. A luz da criação é muito brilhante. Podemos ver a Deus nas estrelas. Seu nome está escrito com letras de ouro no rosto da noite. Podem descobrir sua glória nas orlas do oceano, sim, e nas árvores do campo. Porém, é melhor ler em 2 livros do que em um. Vocês o encontrarão mais claramente revelado, porque Ele mesmo escreveu este livro e nos deu a chave para entendê-lo. Se vocês têm o Espírito Santo, amados irmãos, demos graças a Deus por esta Bíblia, amemo-la e consideremo-la mais preciosa do que o ouro mais fino. Porém, permita-me dizer uma coisa, antes de passar para o segundo ponto. Se esta é a palavra de Deus, que será de algum de vocês que não a tem lido durante todo o último mês? O Senhor disse um mês, eu não a li durante todo este ano. E muitos de vocês não a leram nunca. A maioria das pessoas tratam a Bíblia de uma maneira muito cortês. Tem uma edição de bolso belamente encadernada, a envolvem num pano branco e assim a levam ao lugar do culto. Quando regressam para casa, a guardam numa gaveta até o próximo domingo pela manhã. Então, lá voltam a tirar para um passeio e a levam à capela. Tudo quanto a pobre Bíblia recebe a este passeio dominical. Esse é seu estilo de tratar este passageiro celestial. Há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias para escrever condenação com seus próprios dedos. Muitos de vocês nem sequer têm folheado há muito tempo e que pensam. Digo-vos palavras duras, porém palavras verdadeiras, que dirá Deus finalmente
quando chegarem à sua presença, ele perguntará: leste minha Bíblia? Não. Escrevi-te uma carta de misericórdia, a leste? Não. Rebelde, enviei-te uma carta convidando-te a mim. A leste alguma vez? Senhor, nunca rompi o selo, sempre a guardo bem fechada. Maldito, diz Deus, então tu mereces o inferno, se te enviei uma epístola de amor e nem sequer quiseste romper o selo. Que farei contigo? Oh, não permitam que isso lhes suceda. Sejam leitores da Bíblia, sejam esquadrinhadores.